Sejam bem-vindos, bem-vindos à Aliança Jovem Ágape. E hoje vocês vão estar comigo aqui, pregando um pouquinho para vocês. Vou me apresentar. Você é já parte dessa família, tá bom? Então, gente, eu sou o Valber, tá? Eu sou o Valber, meus amigos me chamam de Valber Brown. Pode ficar à vontade para me chamar assim também. E eu já estou aqui na igreja já há bastante tempo. E é interessante que eu sou um daqueles improváveis de aba. Sabe? Eu, dentro das minhas limitações, me sinto a pessoa talvez menos importante talvez para falar daquilo que eu vou falar, mas pela graça de Deus estou aqui. Amém? Eu sou o Valber Brown, sou casado com a Kelly. Cadê a Kelly? Levanta a mão aí, a Kelly. Junto a gente tem um filho chamado Huey. A gente lidera o time criativo aqui da igreja, a mídia e o Ministério de Artes. E também a gente supervisiona a rede de jovens casais aqui da igreja. E como vocês estão vendo, sou aqui pastor em treinamento, né? Estou tentando aprender com o Márcio aí, direto. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer aos pastores sêniores dessa igreja, pastor Raimundo Donato, pastora Maria de Jesus, que é tão apaixonado por pessoas, que é tão apaixonado por Deus. E eu só tenho a agradecer pela vida deles, por não deixar a gente às vezes desistir, às vezes a gente abandonar as coisas. Também quero honrar a vida do meu pastor Joane, a pastora Carol, por toda a atenção, por todo o cuidado com a gente. Eu me sinto extremamente amado por eles. Amém? Obrigado você que está assistindo online, que Deus abençoe você. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. E eu sei que se você está aqui, eu sei que se você está aqui há um tempo já na igreja, você já percebeu que a gente tem vivido muitas coisas novas. Sim ou não? Vamos lá, gente, não me deixe ficar aqui sozinho, não. Sim ou não? E eu sei que você crê que a gente tem vivido essas coisas novas, mas eu quero fazer uma pergunta. Você sabe desde quando? Você tem uma noção desde quando a gente está vivendo uma coisa nova aqui na igreja? Se você está nos visitando, saiba que esse novo de Deus nos agarrou, nos enrolou e graças a Deus a gente tem vivido essa experiência. E eu queria só lembrar uma coisa para vocês. Na minha mente falha, tudo isso começou quando o Danduque esteve aqui. Vocês lembram? Se você não lembra, você vai lá no Instagram da igreja, tá bom? Nova Aliança Ágape, tem umas fotos lá do Danduque, procure lá, você vai rolar o feed, você vai ver. E tem uma foto dele muito massa aqui, ele tá, sabe, sentado aqui assim, ó. E a gente vê a igreja lotada. E ele ministrando, ele profetizando, ele dizendo que nunca mais a gente seria o mesmo. Eu não sei vocês, mas a partir daquele dia, eu coloquei isso no meu coração. Cara, nunca mais vou ser o mesmo. E eu peguei aquilo profeticamente, transformei numa hashtag, junto com a galera, é um novo tempo. Sei que você já deve ter visto aí, mas a partir daquele momento a gente começou a falar disso e colocar isso no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso sentimento. E desde então, nós nunca paramos de viver coisas novas. E Deus tem nos surpreendido muito nesse tempo. Mas muito mesmo, certo? Só que tem um problema, tá? A gente entrou no novo, mas muita gente entrou no novo com uma mentalidade antiga. Será que isso funciona? Será que funciona querer viver o novo com uma mentalidade antiga? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu vou falar sobre isso com vocês, mas de antemão eu quero dizer que isso é primeiramente para mim, tá?
Eu que coloquei isso no meu coração de viver coisas novas, de, sabe, começar as mudanças que eu desejo, sei lá, na minha casa, na minha forma de lidar com meu filho, com minha esposa. E eu quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 9, do versículo 16 e o 17. Vocês vão acompanhar aí no telão. Diz o seguinte: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Vamos ficar no Mateus capítulo 9, do 16. Eu vou ficar muito nesse texto hoje. E ele começa falando de retalho, certo? Ele fala sobre pedaço de pano, certo? E o pastor Luciano Subirá, ele falou uma coisa muito interessante num desses estudos dele. Ele fala que vestes na palavra de Deus é sempre associada à nossa condição diante de Deus. Está sempre associado a como o homem é diante de Deus. E aí eu quero te perguntar, qual a sua condição diante de Deus? Certo? Porque a gente fica empolgado com viver coisas novas, de desfrutar coisas novas, sei lá, no nosso relacionamento com uma outra pessoa, no nosso casamento, na nossa célula, na igreja. Mas como é que está a nossa condição diante de Deus? Sabe? Não, como eu falei, não dá para entrar no novo, querer viver coisas novas, entendeu? Com uma mentalidade antiga. Tá bom? E até quando você vai ficar pondo remendo novo na sua vida velha? Porque tem gente que gosta de, sabe, remendar a sua vida. Mas sabe, se sua vida é velha e você põe o remendo novo, cara, não vai funcionar. Entendeu? Eu queria trazer isso para você pensar. Será que vale a pena ficar nessa condição diante de Deus? E até quando você vai ficar pondo remendo novo na sua vida velha? O novo de Jesus pede também uma nova mentalidade. Requer uma metanoia. A gente falava muito disso. Talvez nós precisamos começar a falar de novo sobre metanoia. Você sabe o que é metanoia? Sim ou não? Sim? Mudança de mente. Mudar o mindset. Começar a pensar outras coisas. Sabe? E aqui eu quero fazer um parêntese. É interessante quando a gente fala assim, vamos pensar fora da caixa, né? A gente que é jovem, trabalha com inovação, criatividade, é pensar fora da caixa. Mas muitas das vezes é interessante achar, criatividade é isso, é achar uma solução também dentro da caixa. Tá? Às vezes a gente fica pensando muito isso, pensar fora da caixa e tal. Às vezes até quando a gente se fala sobre caixa, a gente quer dizer igreja. Sabe? A igreja não é a caixa, a igreja é uma família. Tá? Então requer uma mudança de mente para viver aquilo que Jesus quer. Requer uma nova mentalidade. E aí eu quero falar para você. Está na hora de você jogar essas vestes velhas fora. Tá? Elas não servem mais para o novo de Deus. Elas não servem mais para esse novo tempo. Para aquilo que a gente está vivendo agora. Tá? E talvez você esteja aí, sabe, se apegando às coisas velhas, meu Deus. Cara, joga isso fora. Deus quer te dar coisas novas. Vocês estão me entendendo? Jesus está dizendo, eu quero te dar vestes novas. Chega de gastar tempo, emoção, intensidade com o que não serve para esse tempo. Vai ser uma bela decepção, você só vai gastar tempo. Você vai gastar só intensidade, sentimento, com coisas que, não vai servir para nada. Então Jesus está dizendo, eu quero te dar vestes novas. Você que está nos visitando,
que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas quer viver coisas novas. Deixa eu te falar uma coisa importante. Como você pode querer viver coisas novas da parte de Deus se sua vida ainda não é completamente dele? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas esse texto ele fala de como Jesus era o novo para aquela galera. Mas aquela galera não estava entendendo. Jesus usou essa parábola, essas metáforas, para explicar para eles o que era. Então assim, não dá para você viver coisas novas, você que nos visita, você que não tomou uma decisão, você que está nos assistindo, não dá para você querer viver coisas novas da parte de Deus se você ainda não tomou uma decisão ao lado dele. Tomar uma decisão ao lado de Jesus é querer um relacionamento com ele. E esse texto fala que Jesus veio estabelecer uma nova ordem para os relacionamentos das pessoas com Deus. Vocês estão me entendendo? E Jesus usa essa metáfora para revelar que seu novo, puro e poderoso ensino não pode ser recebido por uma forma antiga de pensar. Então é preciso mudar o mindset, passa. É preciso você causar uma metanoia em você mesmo. Porque a boa nova do reino requer uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar, um novo estilo de vida, uma nova vida. Requer que você perca a sua vida. Sabe de uma coisa que não combina com o novo? Controle. Uma coisa que não combina com o novo é controle. Como Jesus pode fazer novo todas as coisas ou na sua vida, se você ainda tem controle sobre a maioria das suas vontades, do seu querer? É porque isso, é porque aquilo, é porque eu namoro, é porque não sei o quê, é porque eu quero... Ei, isso é controle. Não dá para você viver uma vida com Jesus, uma vida nova, cheio de, sabe, se agarrando às coisas. Controlando as coisas. Controlando tudo, sabe? Controle, gente, não combina com o novo. Saca? E eu falo isso por experiência própria. Eu me considerava a pessoa mais controladora do mundo. Achava que eu nunca ia para dentro de uma igreja. Ficava lá só enchendo o saco do povo no Facebook, Twitter, sei lá o quê, falando mal da igreja, da liderança, no banco, igual a todo mundo, às vezes. Querendo controlar as coisas. E aí o que Jesus faz? Me leva para dentro da igreja. Vou saber o que é cuidar de gente. Discipular, ser discipulado, ser confrontado. Sabe? Largar a mão das minhas vontades, dos meus querer, dos meus controles. Saca? Controle não combina com a vida nova que Deus tem para nós. Vocês estão me entendendo? Então Jesus traz uma novidade que não pode ser confinada em antigas formas. Jesus, ele é o novo de Deus invadindo nossas vidas, fazendo nova todas as coisas, todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas quando você tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento íntimo com Jesus, todos os seus dias são diferentes. Se você está vivendo todos os seus dias iguais, tem alguma coisa errada. Comece a vigiar, comece a orar, comece a procurar um discipulado, porque se sua vida está sempre do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. A gente trabalha aqui na igreja e, cara, é incrível como todo dia tem uma coisa nova. Às vezes até repetida, só muda um aspecto ou outro. Mas Jesus é o novo de Deus. Ele quer invadir a minha vida, a sua vida. Você que nos visita, Deus quer invadir o seu coração, quer mudar a sua vida. Ele quer fazer nova todas as coisas. Seu casamento, seu namoro, seu negócio.
sua forma de viver. Então, se você quer viver o novo, ter a experiência inacreditável, Aliança Jovem, de viver o novo, viva com Jesus, o novo de Deus para todos nós. O que Jesus estava dizendo era que Ele era o novo, que Ele queria um relacionamento com aquelas pessoas, que Ele era o novo da parte de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que em Cristo todas as coisas são feitas novas. Ei, você não vai ter uma vida nova, sei lá, procurando um coach. É legal. É interessante. Mas sabe o que é que muda? Cristo. Jesus é quem muda. Ele é que faz novas todas as coisas. Amém? Você está me entendendo? Em Mateus capítulo 9, versículo 17, vai dizer que ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Se alguém fazer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Na versão A Mensagem, que é uma parafrase, vai dizer: ninguém guarda o vinho em garrafas rachadas. Ninguém guarda o vinho novo em garrafas rachadas. Em uma outra perspectiva vai dizer: tanto o vinho como as vasilhas se perderá. Em outras palavras, se você não mudar o seu mindset, vai perder o que Deus está fazendo. E na Nova Tradução, pastor Joane vai dizer: se você não ficar atento, ficar ligado, vai ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Quantos creem que Deus está fazendo algo no Brasil? Cara, Deus está fazendo algo novo. Se você não mudar, não girar a chave aí, você vai ficar de fora. Se você não ficar atento, se você não vigiar, se você não ficar esperto, você vai ficar de fora. Lembra daquele versículo? Socorro e livramento. Então é preciso que a gente entenda isso. A vida nova que Jesus quer que você viva não será possível até que você mude o odre do seu coração por um novo. É preciso que você mude, que você queira mudar. Quem muda o nosso coração é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus. A gente entrou nesse novo tempo, aqui na Ágape, muito interessante, a gente viveu muitas coisas novas, a gente teve a experiência da multiplicação, de 2 multiplicações, vai gente, volta gente, vai gente de novo, volta gente de novo. E a gente viveu tudo isso, e a gente tem vivido muitas coisas em Deus aqui na Ágape. Deus tem falado nos nossos cultos, Deus tem trago palavras novas, algo totalmente novo, derramado vinho novo, nos dá alegria nova. Mas sabe o que é que acontece depois? Depois de um tempo? Tudo volta a ser como antes. Tudo volta a ser como antes para algumas pessoas. E a gente volta para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E a gente esquece, sabe? Que é exatamente nessa nossa vida comum que Deus quer fazer algo extraordinário. É legal viver as coisas aqui dentro da igreja. É legal a gente ter experiências com Deus aqui dentro da igreja, na hora do louvor. Eu sempre tenho, é maravilhoso, Deus fala comigo. Sabe, mas é na vida comum que o extraordinário acontece. Na maioria das vezes. É na vida comum que algo novo acontece. Que algo extraordinário vai acontecer. Ei, você que está nos assistindo aí, é na sua vida comum, estudando, indo para a faculdade, no seu trabalho, que Deus vai fazer coisas novas.
Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, Aliança Jovem. O extraordinário é feito do comum. Não dá para fazer o extraordinário do extraordinário. Funciona? O extraordinário é feito do comum. O novo é feito do comum. Às vezes do que está velho. E até, muitas das vezes, até do que não funciona mais. É o comum que Deus quer usar. E talvez você esteja dizendo aí, minha vida é comum, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Ei, é aí que tem a possibilidade do milagre de Deus. Porque para Jesus sempre há a possibilidade do milagre, de fazer algo novo na vida comum. Você entendeu? Eu vou repetir. Porque para Jesus sempre há a possibilidade do milagre, de fazer algo novo na vida comum. Valber, o que você está falando, cara? O que é comum? Sabe o que é comum? Você já leu o texto lá de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, especificamente lá no 7. Alguns estudiosos dizem que foi o primeiro milagre de Jesus. Sabe o que aconteceu? Era uma festa. Era um casamento. E Jesus transformou água em que, Aliança Jovem? Em vinho. Você conhece uma coisa mais comum do que água? Você conhece alguma coisa mais comum do que água? Foi de algo tão comum como a água que Jesus fez o melhor vinho. Talvez é da sua vida comum, dos seus momentos comuns, que Deus quer transformar em algo extraordinário, sei lá, para o bem dos outros, para o bem da sua casa, para o bem do seu negócio. Foi de algo comum como água que Jesus fez o melhor vinho. Faltou alegria ali. Abrindo parênteses, algumas pessoas falam, alguns estudiosos dizem que vinho é sempre relacionado à alegria. Talvez você esteja buscando isso, um pouco de alegria para a sua vida. Jesus está dizendo, ei, deixa eu transformar tudo isso que você tem carregado aí em alegria. Mas não é só, simplesmente, sabe, nenhuma alegriazinha. Era uma alegria plena. Ele transformou a água em vinho, mas não foi qualquer vinho. Foi no melhor vinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Gente, eu gosto muito de estudar a Bíblia. Quando eu estou em casa, a maioria do tempo que eu estou em casa, eu estou no escritório, estudando a Bíblia, lendo algum livro. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. E sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu preciso aceitar o novo como novo e com o meu coração novo. E a segunda coisa que eu aprendo com isso é da vida comum que o novo de Deus acontece. Vocês estão me entendendo? Você que está em casa está me entendendo? É preciso aceitar o novo como novo. Não dá para juntar o novo com o velho, sua vida velha. Sabe? Querer pegar uma parte do evangelho, levar para sua vida, colocar na sua vida. Não funciona. Jesus quer te dar uma veste completa, não só um pedaço. Jesus quer que sua vida seja repleta de alegria. Total, plena. Para a sua vida comum, para o seu dia a dia. E a gente precisa ter sabedoria para ouvir isso, para entender isso da parte de Deus. Sabe por quê? Para a gente não estragar nem nossas vidas e nem aquilo que Deus quer fazer com nossas vidas. Valber, o que tu está falando?
quero usar uma ilustração das palmeiras para você entender agora. Vocês já viram uma palmeira na tempestade? Vou até pedir para os meninos colocarem aí. O que faz a palmeira não quebrar no meio de uma tempestade, gente, é a flexibilidade. Teve um monte de gente que achou que o novo de Deus, quando o Danduque estava aqui, sabe, era uma coisa para um momento. Sabe, e aí veio a tempestade, veio as coisas difíceis da vida, e eles não tiveram flexibilidade para entender o novo, para avançar, para caminhar, para viver um dia de cada vez. Sabe, eu sempre observo um monte de gente postando as coisas no início do ano, sabe? As metas. Eu até fiz um vídeo lá para o meu Instagram um tempo atrás aí, falando sobre isso. A gente coloca meta de leitura, meta de não sei o quê, e uma pressão, porque, sabe, um monte de gente tá... Não, vai no seu tempo. Tenha um pouco de paciência com você também. E a palmeira na tempestade, o que faz ela não quebrar no meio é a flexibilidade. Então, quando o vento do Espírito sopra algo novo, a gente tem que ter flexibilidade, tem que ser flexível para não quebrar, para não achar que é oba-oba, para a gente entender. Você acha que eu entendi? Da noite para o dia? Ah, é um novo tempo, porque esse senhor aí falando um monte de doideira, não sei o quê, nunca mais seremos os mesmos. Quem lembra? Você estava aqui? Você lembra, né, Yara? Nunca mais seremos os mesmos. Ele olhava uma pessoa e falava. Não, gente. Eu fui buscar, sabe, ser sensível à voz de Deus para entender o que Deus estava querendo. E sabe de uma coisa? Eu me agarrei àquilo que estava no coração do nosso pastor. Falei, cara, eu vou acreditar, eu vou estar junto também. Vamos lá, é nós, mesmo sem entender às vezes. Porque às vezes o novo de Deus é meio loucura mesmo. Às vezes é o largar tudo mesmo. Às vezes é largar o namoro que mal começou. E sabe o que é que nos impede de viver novas coisas em Deus? Sabe o que é que nos impede, Aliança Jovem? As mentiras. As mentiras do diabo, junto com as nossas, sabe? As coisas que a gente conta para nós mesmos. A gente fala para nós mesmos, né? Algumas vezes, você é fraco. Só que a gente está tão bombardeado pelo espírito desse tempo, que a gente esquece disso aqui, ó. Do que Deus fala aqui. Verdades que não passam com o tempo. Verdades que tem que estar, ó, aqui no nosso coração. Então a gente fala para a gente mesmo, você é fraco, enquanto na palavra de Deus está dizendo o que lá em João 2,14, jovens, eu escrevi a vocês porque são o quê? E o que mais? E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, para de se iludir, de mentir para você mesmo, de colocar mentira na sua mente. Não é o que nós pensamos a respeito de nós, ou o que o outro pensa a respeito de nós ou da gente. É o que Deus diz a respeito da gente que importa no final. É o que a palavra de Deus diz. Mas quando a gente dá lugar para essas mentiras, elas vão, sabe, criando raízes ali. Porque a gente também não gasta tempo com isso aqui, ó. Colocar verdades dentro do nosso coração.
Sabe o que é que nos impede de viver o novo de Deus? Vida desequilibrada, vícios, é 8 ou 80. Quem é intenso aí vive uma luta com isso, não é verdade? Eu sou intenso, gente, eu gosto de viver as coisas, você entendeu? Eu sou agoniado. Mas existe uma diferença entre intensidade e vida desequilibrada. E a gente precisa entender isso. Senão a gente não vai viver o novo de Deus. Senão a gente, ao contrário das palmeiras, vai quebrar. A gente precisa largar os nossos vícios. E quando a gente fala em vício, eu não estou falando viciado em drogas. Gente, isso é o óbvio. Eu estou falando dos pequenos hábitos. Das coisas que a gente precisa vencer todos os dias. Ter mais tempo com a palavra de Deus. Sabe um problema, eu sempre quis falar isso aqui, sabe um problema nosso, da nossa geração? É que a gente começa as coisas e a gente não termina. Isso não combina com o novo de Deus. A gente dá a nossa palavra e não cumpre. É difícil algumas vezes. Sabe como é que a gente começa a mudar essas coisas, esses pequenos hábitos? Um por vez. Sabe o que é que nos impede de viver o novo de Deus? A falta de mentores, de discipulado, de querer ser melhor. Falta de pessoas na qual a gente pode confiar, admitir nossas fraquezas. Nós somos uma juventude tão cheia de ego, que a gente não permite que outros nos vejam como realmente somos. Isso nos impede de viver o novo de Deus. Não dá para você viver o novo de Deus ou querer viver o novo de Deus sem gente do lado, sem um mentor, sem um discipulador, sem um líder. Não tem como. Eu estava aqui na igreja, gente, sentado no banco aí, ó, sem ninguém me liderar. Venha para o culto, após culto. Não funciona assim. A gente não cresce assim. Se você quer crescer, se você quer viver o novo de Deus, você precisa procurar pessoas para compartilhar a sua vida, para te ajudar nos processos. Sabe uma outra coisa que nos impede de viver coisas novas? As nossas emoções. E é engraçado falar de emoções, sabe por quê? Porque a gente sempre associa as meninas. Mas estudos dizem que, cara, se você vê... Eu vou trazer isso aqui qualquer dia desse. Estudos dizem que homens sofrem mais de problemas emocionais do que as mulheres hoje em dia. Número de pessoas que foram para o psicólogo, para o psiquiatra por causa disso, pessoas do sexo masculino, não está de brincadeira. E a gente precisa ter nossas emoções bem resolvidas. Uma vez eu assisti um filme, X-Men, a Fênix Negra. E lá tem uma cena bem interessante, porque eu vi o filme todinho, eu gosto da franquia e tal, mas tem uma parte do filme que a Vulk, que é o personagem da... Esqueci o nome da atriz agora, que ela fala assim, fala para Jean Grey, suas emoções te fazem fraca. E a Jean fala, não, você está errada. Minhas emoções me fazem forte. Sabe o que eu aprendi naquele dia assistindo ali? Que quando minhas emoções estão em um lugar, em Jesus, eu vou começar a viver experiências novas. Minhas emoções, as suas emoções precisam estar em um lugar seguro. Senão a gente vai
E nossas emoções não podem nos impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe de uma coisa, Aliança Jovem? O jovem que vai influenciar essa geração é um jovem que tem uma visão do novo de Deus. É uma juventude que entende que o novo de Deus, o extraordinário de Deus, tem que ser recebido por uma nova vida. Por uma nova vida feita de todos os dias. A gente precisa entender isso. A gente precisa buscar isso. A gente precisa correr atrás disso. A gente precisa entender o que Deus quer para nós. E se você está aqui, se você está na Nova Aliança Ágape, como eu já falei, nós estamos vivendo um dos melhores tempos aqui das nossas vidas. Gente, eu não estou falando isso aqui da boca para fora. A gente está vivendo o melhor tempo aqui na Ágape. E você que está ouvindo aí, você que nos visita, você precisa fazer parte disso. Você precisa chegar aqui no sábado e dizer, e aí, o que nós temos para fazer aí? Ou então chegar durante a semana, pastor, sábado, como é que vai ser? O que tem para me fazer? O que eu posso colaborar? Esse tempo novo, ele precisa de você também. Você precisa começar a se mover nisso também. Você precisa entender que o novo de Deus já está aqui. Por isso que na hora do louvor, Deus falou assim, só me lembrou disso, o que queres que eu te faça? Sabe, aí eu abri meu celular rapidão e já fui buscar o texto, porque eu não lembrava. Então assim, você precisa entender o que Deus está falando. Fique de pé.